Uma notícia que acabou de chegar aqui, Joel, e que a gente está acompanhando muito de perto no jornalismo da Band, que envolve aquele caso absurdo de um juiz que absolveu um homem de 35 anos acusado por estuprar uma criança de 12 anos. Uma decisão que foi questionada por toda a imprensa, pela sociedade e por outros magistrados também, né? O próprio Conselho Nacional de Justiça está em cima investigando o caso e depois da enorme repercussão e muito negativa, o próprio magistrado que havia absolvido esse homem voltou atrás e em decisão monocrática, acolheu os embargos de declaração que foram apresentados pelo Ministério Público que recorreu da decisão. Resumindo, mandou prender e manteve a sentença condenatória de primeira instância em relação aos dois acusados. O homem de 35 anos que estuprou essa menina e a mãe, que foi conivente com tudo, né? Porque o que se sabe do caso é que o homem pagava cestas básicas, mantimentos para essa família em troca de ter relações sexuais, de estuprar essa criança de 12 anos. E aí, independente do consentimento dos pais, da menina, alguém falar, mas ela sabia, não há possibilidade de consentimento pela lei brasileira para uma pessoa dessa idade. Então, se a criança virar e falar sim, esse sim é desconsiderado pela justiça, porque ela não tem formação ainda para entender o tamanho daquela situação. Então, o que eu acho, o que você acha que está nos ouvindo, se vai contra isso, tanto faz como tanto fez. A lei é essa. É crime de estupro. E esse magistrado voltou atrás e mandou prender esse homem acusado pelo estupro dessa criança de 12 anos. Desembargador, ele próprio, que também está sendo investigado, né? Magid Nauef Lauar, importante falar o nome dele, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também tem aí nas costas algumas acusações de assédio sexual, que devem ser reabertas e investigadas diante da enorme repercussão desse caso. Cara, é impressionante que uma das bases utilizadas por ele, de forma assim grotesca, absurda, foi de que isso aí era um costume na cidade. São costumes da cidade, homens adultos se relacionarem com crianças. Eu até comentei e falei, imagina se costume servir de atenuante para criminoso daqui para frente. Por exemplo, é costume em tal lugar traficar drogas. É costume em tal lugar estuprar as pessoas. Já que é costume, mantém aí. Pelo amor de Deus, né, gente? É cada uma. E outra coisa, esse caso, ele é um caso importante para a gente pensar de uma forma bem séria em cima dele e agir como nós estamos fazendo aqui. Só que isso expõe uma realidade podre que nós temos no Brasil. O último censo fez um levantamento que eu tive acesso a ele e fiquei simplesmente estarrecido. Sabe quantas crianças, quantas meninas entre 10 e 14 anos, menos de 14 anos, estão hoje casadas no Brasil formalmente? 34 mil. 34 mil meninas, crianças, estão casadas com adultos. Olha que nós chegamos. E como é que a gente combate essa canalice? Porque o cara que faz isso, ele além de ser um covarde, um vagabundo, ele é um canalha. Ele está enxergando uma coisa que não existe porque ele é doente. Ele está enxergando numa criança, uma mulher, um desejo maluco que esses caras têm que precisa ser combatido. Agora, se você, de repente, frente a um caso como esse, acaba absolvendo, como ele foi absolvido na primeira ação, você simplesmente dá um aval para esses estupradores e destruidores de sonhos que tem por aí. Esses caras arrebentam com a vida da criança. Destrói a menina, quando ela engravida precocemente, essa também é uma outra triste realidade, ela tem a vida dela inteira comprometida, gente. Como é que a gente aceita isso como sociedade? Esse canalha que agora vai voltar para onde ele não deveria ter saído, que é a prisão, quando... Olha a importância da escola. Desculpa a gente estender agora, vai ter que... Hoje é um motivo nobre. Imagine só, a importância da escola nesse processo. Foi a escola que deu o primeiro passo. Ela começou a faltar nas aulas, falou, cadê a menina? Conselho tutelar. Conselho tutelar foi atrás, foi lá na casa da família, falou, não, ela tá casada com um cara lá e tal. E o conselho tutelar bateu na casa dele. Chegou lá, sabe o que esse cara tava fazendo?
fumando um cigarro de maconha na frente dela. Além de pedófilo, vagabundo, é drogado, maconheiro, fumando cigarro na frente da menina. Então imagine o tipo de lugar que essa menina estava, gente. Agora eu quero que você, mesmo que virtualmente, faça uma imersão nesses outros 34 mil casos que há no Brasil nesse momento. Você imagine o que essas meninas passaram e passam, porque elas estão enfrentando isso nesse momento, agora. E o pior é ouvir delas próprias que está tudo certo. Que elas namoravam com eles e que hoje estão casadas com ele. E para quem é pai e mãe sabe muito bem. A inocência da criança é algo que a leva a coisas nesse estilo aí. De simplesmente achar que está tudo certo quando está tudo errado, quando está tudo podre.